Quem sabe às 8. Bom dia, hoje é dia 7/6/2024 e você talvez não saiba, mas no Senado Federal passou a taxa das blusinhas. O que é a taxa das blusinhas? Primeiro que, teoricamente, não é uma taxa, é um imposto. E existe uma diferença aí, e conforme for passando o vídeo eu explico isso melhor. Mas o que acontece? O Senado Federal aprovou ontem, se não me engano, aprovou a taxa das blusinhas no meio, que foi, nós podemos considerar um jabuti. Existe um projeto de lei tratando sobre descarbonização do meio automotivo, e no meio disso, tentando ali trazer um ar de promoção da indústria nacional, o governo, o Congresso, o Senado Federal, a parte ali que está mais voltada para o Estado como um todo, porque eu não sei se você sabe, mas existem duas casas no Poder Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal, ele normalmente é voltado para aspirações governamentais do Estado, e a Câmara dos Deputados, que tem muito mais políticos, é chamada ali da Casa Baixa, que é voltada para o povo. Então o Senado voltou os seus olhos para essas questões ontem, e no meio de um tratamento sobre descarbonização ali no projeto Mover, incluiu ali a taxação das blusinhas, que seria o quê? Incluir nas compras internacionais um imposto, na verdade, de importação de 20%. Então, todas as vezes que você comprar a sua blusinha ou comprar algum equipamento nas lojas internacionais chinesas, que sempre estão aí fornecendo serviços, produtos com preços muito reduzidos, você teria então que pagar ali, além do ICMS que você já tem que pagar, também mais 20% de imposto de renda. E a discussão ela foi bem complexa. Essa aqui é a minha irmã. Logo agora que eu queria um vestido da Shein. Eu não sei dizer o nome disso, se é Shein ou se é Shein. Vocês que conhecem mais do K-pop e do mandarim e etc. Eu não sei, eu não entendo nada. Não sei como se pronuncia isso. Eu acho que isso é coisa de millennial também, que eu descobri ontem que eu sou millennial. Ontem não, descobri esses dias, essa semana. Mas o que importa? Tanto da Amazon, quanto da Shopee, quanto da Shein ou da Shein, vai existir então esse imposto de importação de 20%. Quando nós olhamos para o produto industrializado do Brasil, nós enxergamos as empresas pagando PIS e COFINS, pagando IPI, pagando ICMS, e então o que agora o Congresso está querendo é que, se os produtos internacionais entram no Brasil sem o pagamento, por exemplo, do PIS e COFINS e do IPI, que eles paguem pelo menos o ICMS, os produtos sejam tributados em cima do ICMS mais esse imposto de importação. Isso tudo com uma lógica de proteger a indústria nacional. Mas olha só, eu estou aqui até dentro do site do Senado aqui, dizendo que com os posicionamentos contrários à taxação. E olha só que coisa interessante. Alguns dos posicionamentos foram no seguinte: senador Omar Aziz, ele diz assim: a gente tem que fazer cálculo para saber realmente quem tem razão ou não. Enquanto você compra uma capa de celular no Brasil por R$100 ou por 80, você está importando a R$10. Você taxa com mais 20% e vai ver que não vai chegar nunca aos R$80. É o produto que nós temos,
o que é produzido no Brasil. Então, se você está olhando para simplesmente para o preço que o consumidor final vai pagar, é importante você observar também quem é esse consumidor que está comprando esse produto, porque assim, há produtos acima de $50, os acima de $100, eles já eram tributados de qualquer forma. A isenção é simplesmente para pessoas comprarem os seus produtos a valores reduzidos. Se você retira essa possibilidade de comprar produtos reduzidos, você só está atingindo ali a população que possui uma renda também reduzida. Eu não gosto muito desse argumento, mas basicamente a pessoa que possui capacidade financeira para comprar os produtos importados vai continuar comprando do mesmo jeito. Então, argumentar que as pessoas que possuem uma capacidade financeira reduzida, elas não podem comprar esses produtos simplesmente porque eles são mais baratos, não é suficiente para proteger a indústria nacional como um todo. Além de que os produtos que vão ser taxados, que vão ser tributados com esse imposto de renda, caso ele passe, não são simplesmente as blusinhas, não são simplesmente roupas, mas também produtos tecnológicos, muitas vezes de computação, coisas que ajudam a vida das pessoas e que muitas vezes não são produzidos a contento dentro do Brasil, ou que são produzidos e são tributados por muitos tributos. A indústria nacional ela está sofrendo não simplesmente porque a indústria estrangeira está fazendo produtos mais baratos, mas porque nós temos uma carga tributária extremamente pesada e complexa dentro do Brasil. Então dizer assim que você vai tributar mais o produto que está entrando no Brasil, talvez não seja suficiente para resolver o problema da indústria nacional. Então, olha só, o líder do PL, senador, claro, Carlos Portinho, também concordou com a retirada da taxação do texto. Para ele, a discussão é pertinente, mas no meio de um projeto sobre veículos, mas não no meio de um projeto sobre veículos menos poluentes, que no caso é a base do texto como um todo. Ele defendeu emenda do senador Flávio Bolsonaro para que produtos nacionais também tenham alíquotas reduzidas e não paguem mais do que 20% de tributos. Então, nesse caso, você está não simplesmente protegendo a indústria nacional, mas você está impedindo a compra de produtos internacionais que muitas vezes podem ter mais qualidade, que muitas vezes podem ser realmente mais baratos. Você, no final das contas, está atingindo justamente os consumidores finais, porque as indústrias, elas... olha só... Eu tenho a voz grave mesmo. Vamos lá. As importações, elas vão acabar ficando mais caras do que os próprios produtos nacionais. Você impede a importação para essas pessoas que querem comprar produtos em valores reduzidos. Então você está criando também uma discrepância ali, você está criando uma desigualdade nesse sentido. E aí ainda trouxe aqui, olha só, um boné hoje paga 35% de IPI e de PIS e COFINS. Se o governo taxa em 20% o boné da China, ele não está ajudando a empresa nacional. Pode estar aumentando a sua arrecadação, mas não está ajudando a empresa nacional. Apontou o Portinho, explicando que só ajudaria se a tributação equiparasse as condições de concorrência entre os produtos, os estrangeiros e os nacionais. E aí eu concordo mesmo nesse ponto, que se não houver, no mínimo, um equilíbrio entre o produto nacional e o produto internacional, você cria um impedimento para que as pessoas tenham acesso a produtos internacionais que muitas vezes, como eu disse, vão ser de melhor qualidade ou vão ser de um preço reduzido. E como eu já disse, uma pessoa, por exemplo, que quer comprar um produto de valores mais altos,
quer comprar um MacBook que seja, quer comprar um produto que seja acima de $50 ou de $100, por exemplo, ela já vai ser tributada de qualquer jeito. E se ela quiser comprar esse produto, já vai ter que pagar o tributo de uma forma ou de outra. Então, o aumento do preço também pode não significar simplesmente que as pessoas vão deixar de comprar ou vão diminuir, assim. Obviamente que é possível que isso aconteça, mas não significa necessariamente que as pessoas vão deixar de comprar os produtos lá fora. Porque se você vê um produto de melhor qualidade em uma loja do exterior e deseja comprar ela, independente dela ser mais cara do que o produto nacional, a pessoa vai acabar fazendo isso, mesmo com essa tributação de 20%. E aí vem um ponto aqui que o nome taxação ficou... pegou, né? Pegou igual um chiclete aí nos jornais e tudo, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas existe uma diferença aqui entre taxa e imposto, né? No caso, é um imposto de importação que vai ter essa alíquota de 20%. E o imposto, ele não tem uma vinculação, por exemplo, para desenvolvimento da indústria nacional. Existe um outro tributo chamado contribuição que ele tem um fim específico. No caso, se você tem uma contribuição social, essa contribuição vai ser utilizada ali para o PIS, o COFINS, né, no caso, para desenvolvimento social. Vai ser usado para fins de previdência, por exemplo, para aquele fim específico. Quando você fala de um imposto, não é assim que funciona. Se você paga IPVA, por exemplo, que é um imposto para quem tem propriedade de automóvel, de veículo automotor, não quer dizer que o IPVA que você está pagando vai ser usado para melhorar estradas, não necessariamente, porque o imposto não tem essa vinculação. O imposto, ele pode ser, do IPVA, por exemplo, pode ser utilizado para saúde, porque não existe uma vinculação. O governo simplesmente arrecada aquele tributo, coloca ele dentro do cofre público e com esse cofre público, com o dinheiro que está ali no cofre público, ele usa para o que está direcionado muitas vezes pela própria legislação, né? No direito financeiro que nós falamos. Então, aquele dinheiro vai ser direcionado primeiro para a segurança, para a saúde, para a educação, para mais alguns fins, e aí o governo pode fazer o que ele não bem entender, mas de uma forma mais livre pode utilizar aquilo para os fins que ele entende como correto, mas não necessariamente o IPVA vai ser usado para melhorar estradas. Do mesmo jeito, o imposto sobre importação ele não tem um objetivo específico. Ele vai ser arrecadado e o governo vai utilizá-lo dessa mesma forma que o IPVA ou o imposto de renda e etc. Então, se ainda se dissesse que esse dinheiro dos impostos do imposto da taxação das blusinhas seria utilizado para desenvolvimento da indústria nacional, talvez o argumento ainda pegasse um pouco melhor, mas não é esse o caso também. Okay? Então, esses pontos precisam ser observados porque esse jabuti, né? Esse assunto tão importante aqui da tributação de valores pequenos, abaixo de $50, ser incluído nesse projeto de lei que trata aqui sobre a descarbonização, né, sobre a promoção de carros elétricos, não faz sentido. Seria necessária uma discussão muito mais profunda, né, do que simplesmente colocar ali, estão comprando muitos produtos do exterior, abaixo de $50, vamos tirar isso aí. Você simplesmente vai aumentar a arrecadação, o governo vai ter mais dinheiro sim com isso. Quem vai ser mais afetado a classe, né, o setor que vai ser mais afetado ali é justamente das pessoas que têm uma renda um pouco reduzida ou que simplesmente querem comprar produtos de valor um pouco mais acessível. E no final das contas, não é garantia nenhuma de que a indústria nacional vai ter um desenvolvimento ou vai ser protegida frente a essas gigantes do exterior.
se diz uma forma de você talvez melhorar a vida das pessoas é justamente diminuindo a carga tributária do Brasil, para que você não tenha que ir até uma loja do varejo brasileira e comprar uma camiseta por R$ 120, comprar roupas muitas vezes de simples por um valor tão alto, né? Olha só, ao invés de dar apoio e investir no nacional, eles preferem pegar o dinheiro de quem já não tem. Quem compra na Shein é justamente porque não pode pagar R$ 100 em uma calça. Então, é uma alternativa para comprar por 30. E olha a inteligência aqui, né, do comentário. É exatamente isso. Né? Tem um conhecido que paga ali, veio rindo para mim esses dias porque tinha comprado 3 calças pelo preço de uma só nessas lojas e estava lá feliz da vida, né? Então, aparentemente essa tentativa de salvar a indústria nacional é mais na verdade, uma forma de aumentar a tributação. É mais uma forma de mostrar como o governo, o Estado, tem uma voracidade, uma fome mesmo pela tributação para aumentar ali os seus cofres públicos. E aí isso tudo me leva a pensar aqui que nós precisamos nos aproveitar melhor de todo tipo de oportunidade de benefícios fiscais, por exemplo, que a tributação nos ofereça. Então, hoje, uma das coisas que eu costumo falar bastante é sobre aumento de restituição de imposto de renda. Se uma pessoa tem, por exemplo, ali altos custos com altas despesas médicas e se volta o seu olhar ali para, por exemplo, para investimento em previdência privada, essa pessoa, caso ela pague bastante imposto de renda, ela pode diminuir a quantidade de imposto de renda que ela paga anualmente e eventualmente até restituir mais imposto. Essa é uma das formas, por exemplo, de você não vai conseguir afastar o imposto de importação, por exemplo, mas vai diminuir a sua carga tributária em relação ao imposto de renda. Pessoas, por exemplo, que têm isenção de imposto de renda por serem aposentados inativos com doenças graves. Essas pessoas precisam se aproveitar desses benefícios. Uma pessoa, por exemplo, que faz investimentos, ela precisa ter em mente ali que investimento em ações, por exemplo, que pagam dividendos, esses dividendos eles são isentos, que o investimento em fundos imobiliários, por exemplo, é incentivado no Brasil e os proventos de fundos imobiliários são isentos. Então nós precisamos ali, como consumidores finais, como pessoas físicas, nos aproveitar o máximo possível de todos os benefícios fiscais que o Estado minimamente nos concede e também como indústrias, como empresas, pensar da melhor forma possível em planejamentos tributários, em formas de reduzir a sua carga tributária para que haja competitividade. Porque esse é um dos pontos aqui que a legislação, teoricamente, vai trazer uma proteção à competitividade. Não é isso que eu acredito que vai acontecer, no final das contas. Basicamente é isso, quem sabe às 8, talvez estejamos de volta amanhã, talvez 8 horas. Uma ótima sexta-feira. Obrigado, tchau, tchau.